E tudo isso está na palavra de Deus. E que precisamos entender a santificação nesse tempo do fim. Eu falei sobre Paulo na epístola dele aos Coríntios, no ofício da ceia. Ele diz que aquele que come e bebe sem discernir o corpo é a igreja. Jesus é a cabeça. Aí alguém pode dizer, o bispo, o corpo é a igreja. Jesus é a cabeça e o pescoço é a torre da oração. É a torre que se liga o corpo à cabeça. Aleluia! Quem entendeu, levante a sua mão e dá uma glória a Deus. Vamos comparecer à ceia hoje, abençoados, entregando ao Senhor a nossa ansiedade, os nossos problemas, todos nós temos. É hora de enfrentarmos a oposição, de resistirmos o inimigo que eu considero perigoso para a igreja, que é o sincretismo religioso. Quando a Bíblia fala de separação, há muitos trazendo aquilo que é da feitiçaria, do candomblé, daquilo que é do ocultismo, para misturar com o sagrado culto ao Senhor. Hoje há uma mistura. E aquilo chama atenção porque vem com visível aparência. E eu conheço um pouco disto porque o meu pai, antes, no início, era criança ainda, minha mãe evangélica, e ele praticava essas coisas dentro da nossa própria casa. Era um espírito de engano que ele batia as palmas dele lá, corria lá com os guias dele, e alguém que chegava com o rosto inchado saía desinchado, entrava chorando, saía rindo. Mas eu pude observar que não demorava muito e estava voltando com outro problema pior do que aquele. Então eu pude entender depois que o diabo não faz milagre nenhum. Ele transfere o mal, ele mascara o mal para atacar do outro lado, pior ainda, até conseguir levar o incauto, a vítima, à morte. Aleluia! Vejam, amados, a vigilância que necessitamos exercer nesse tempo final. Jesus. Até no hino que se encanta. Vejam vocês, um hino que faz tão bonito, gente chora, tá? Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás. Quem está atrás do Calvário, amado? Atrás do Calvário, da cruz, a cruz está livre. A cruz não tem ninguém. Então a cruz está com o pecador. A cruz é um órgão de condenação desde os tempos mais remotos, desde os milhares de anjos lá entre os fenícios, depois Babilônia, que veio transformar ali na Grécia, e depois para o Império Romano. Veja aí aquela fileira de cruzes com mortos. Então nós não estamos atrás dessa cruz, estamos à frente. Mas na frente está Jesus. Ele não ficou ali, a cruz ficou para trás. A cruz são várias, mas ele prometeu, o único em todos, prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está presente, ele está sentindo a presença dele. Dá glória a ele! Glória a Deus! Vamos dar uma corridinha aqui. Agora eu estou vigiando o relógio. Estou entrando na mensagem. Senão eu fico na introdução sem entregar o recado. Porque essa Bíblia, esse alimento,
quanto mais você come, mais você tem desejo de se alimentar. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Por isso é que o Senhor está dizendo ao diabo aqui: não só de pão viverá o homem. Quando ele pediu para transforma esta pedra em pão. Quando nós olhamos esse fraseado aqui, esse versículo, nós vemos algo na sutilidade do espírito maligno, do diabo. Quando ele diz: transforma esta pedra em pão, ele nos transforma essa é a pessoa com quem se fala, essa é a pessoa que está se dirigindo. Ele transforma esta pedra, quer dizer, passa para alimento aquilo que eu estou te falando. Aí Jesus disse negativo. Ele não ia pegar e colocar o diabo como uma pedra, porque ele já havia sido colocada pelo Pai como a pedra angular da igreja. Ele é o alimento. E ele diz: não só de pão, aquilo que você fala, aquilo que você come e sai de uma maneira diferente, mas viverá o homem sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa não desce, essa nos eleva, e é por ela que estaremos com o Senhor entre nuvens daqui a pouco. Aleluia. Espere um pouquinho mais, porque o arrebatamento está próximo. E o cuidado se deve ter, porque o Senhor alerta que por crescer a iniquidade, a maior iniquidade é a maldade, e que a Bíblia nos fala que de uma maneira muito preciosa, precisa, que é o entornar do cálice da abominação. Abominação nós estamos vendo por aí. A pior das abominações é a arrogância. É o homem achar que é tudo. Não. Enquanto age dessa maneira, está perdendo o direito de abrir a porta do céu, que é o que? A primeira bem-aventurança do Senhor no seu Sermão do Monte. Ele diz: bem-aventurados são os que? São os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É uma chave do reino dos céus, é a humildade. É por isso que ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Aleluia. E quando ele fala de humildade, ele acompanha ali com a mansidão. A mansidão, ser manso de coração, com a promessa que assim vocês herdam a terra. Quando ele diz herdam a terra passa a ser dominada pelo homem, e não um homem dominado pela terra. É como o dinheiro. O Senhor fala que há dois senhores na terra que não podemos servir aos dois, que é ao diabo, ou que é a Deus e o dinheiro. O diabo já foi vencido, é o dinheiro. Aí alguém diz: poxa, então eu não posso ter dinheiro? Se tem problema com o dinheiro, passa para cá, porque aqui tem solução. É entender, amados, que o dinheiro é necessário. Você compra, senão você morre de fome, não pode comprar nada, é o dinheiro que compra. Mas quando o Senhor nos fala dessa maneira, é que nós não podemos servir ao dinheiro. É uma inversão diabólica.
E aliás, nesse tempo do fim, nós estamos vendo inversão de valores em todos ali os trâmites da sociedade humana. Então, é entender a função do diabo, é nos servir. Quem está entendendo? É ele que nos serve, não servir ao diabo. Nós usamos ele para comprar. Usamos ele, então vocês observem bem que ele é usado e não nós sermos usados. Quem entendeu, digo glória a Jesus. Muito bem, amados, vamos dar uma corridinha aqui, porque o assunto, até essa mensagem veio na última hora. Eu tinha pedido até o meu neto, Fábio Henrique, para pregar. Ele, não, hoje eu quero ouvi-lo, mas puxa, eu fiz um estudo aqui, mas não estou sentindo nada. Então vamos orar. E de repente o senhor falou sobre esse tema aqui, que veio abrir a Bíblia nesse lugar. Diz o Senhor: e elevando após o pão, após derrotar o diabo, ele continua insistindo. Então eu quero chamar a atenção da igreja, das ovelhas, para o particular. É que nós observamos nessa tentação do Senhor uma necessidade. Cada necessidade o diabo chega com a sugestão. Teve fome, ele chega com a sugestão. A sugestão está aí. Ele vai, não, você tem que adquirir o dinheiro, você tem que fazer, tem que fazer. Aí entra nessa corrupção desgraçada, generalizada que está aí. E nisso se vende até a palavra de Deus, se mescla, se mistura, visando ali o quê? O vil metal. E muitos ainda continuam vendendo o Senhor Jesus, quando apresentam uma outra palavra, cálice da abominação, que é a mistura do sagrado com o profano. Essa é abominável. Muito bem. Elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Vocês vejam que o diabo estimula ao ego. Quantas vezes alguém trabalha no reino de Deus, na igreja, aí trabalha, faz aquilo tudo, aí acontece um problema, uma luta, eu não fui compreendido, eu não fui recompensado, é impressionante. Não entende que nós não somos salvos pelo que fazemos. Nós somos salvos pelo que Ele já fez, por isso estamos aqui. Aleluia! Agora, nós procedemos bem, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos e temos o nosso nome escrito no livro da vida do Senhor. Então, simples entender a veracidade da palavra. Mais ainda, o diabo levou para onde? Eu vi aqui, elevando, mostrou-lhe ali o mundo, a glória do alto monte, etc. e tal, e diz: olha, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque esta autoridade me foi entregue, e adoro quem eu quiser. A quem você quiser, não, Satanás. Você não vai dar, por exemplo, a mim, nem vai dar nenhuma dessas ovelhas. Ele pode querer, aquele que quiser dar, mas cada um de nós tem o direito de rejeitar o que é dele para receber o que é do Senhor. Muito bem. Mas o diabo tem um preço.
quando ele oferece, quando ele dá, quando ele eleva o homem, quando ele mistura. Se ele pudesse, ele entrava nessa igreja aqui com partidarismo, com colocar em evidência os mais diversos pensamentos. Não. Ninguém tem uma convergência total entre as vidas, mas nós podemos ter uma convergência, todos nós deixarmos a divergência para entrarmos na convergência para um único e exclusivo Salvador, exclusivo nome que vocês conhecem esse nome. Qual o seu nome? Jesus! Glorifica esse nome, porque está acima de todos. Aleluia! Glória a Jesus! Mas ainda, vejam, amados, a glória que o diabo oferece. Ele levou para o alto. Ele mostrou que é lá embaixo. Está lá embaixo. Então há de se entender que é diferente a obra do Espírito. O diabo eleva para derrubar. Jesus permite a derrubada para elevar. Você está entendendo? Aleluia! Ele na palavra, ele permitiu a derrubada de Jó. Foi para causar um mal a Jó? Não. Para fortalecer Jó para uma responsabilidade maior, para receber o dobro que ele possuía. Amém? Amém. Muito bem. Então, o que eu quero dizer, abrindo o particular, que aquela dificuldade que você está tendo em algum setor da sua vida, há um probleminha, há um ataque do adversário, não desista, não jogue a toalha, como diz aí o mundo do coloquial. Não, permaneça, persevere, Oh, glória! porque enquanto a vida é esperança. Aleluia! Lembre-se de Jó, quando chegou naquele momento de lepra, só tinha a pele raspando com um caco ali no monturo, no vale Edom, ali, e onde se queimava o lixo da cidade, ali a Geena, chamada Geena, ele estava ali. E o diabo podia dizer: olha o status que você está. A mulher dele chegou usada pelo diabo. Olha aí o que está acontecendo em você. Ainda mantém integridade, esse Deus amaldiçoa e morte. O diabo falou de morte, mas qual a reação de Jó? Mas eu sei que o meu Redentor vive. Quem crê que ele vive? São glória a Deus. E agora vamos encerrar. Muito bem. E o Senhor lhe respondeu, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, é só a Ele, e a Ele darás culto. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Eu vou encerrar aqui, vou até passar aqui para frente. Pronto, abri em cima. Levou para o pináculo do templo. Então, a parte mais alta do templo. Veja como é que ele é exaltado, é um desgraçado. Ele queria ali colocar em Jesus aquilo que ele tem colocado em muitos. Ele não entrou pela porta para cultuar o Senhor. Ele foi para o lado de cima, levou e disse, ele levou Jesus, quer dizer, o levou para cima da igreja, do templo, e disse:
atira daqui para baixo, suicida-se. Não vai acontecer nada com você, porque está escrito que dará ordem aos seus anjos para te susterem, para te ampararem. Mas Jesus respondeu, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Veja a vitória do Senhor. E esta vitória, ela se concretiza, se edifica ali na carta aos Hebreus, escritor de Hebreus, no capítulo 12, verso 1 e 3, olhando-os firmemente para Jesus, que nos dá esse ensinamento. Quem está entendendo? Que suportou a cruz, suportou a ignomínia, desprezou a afronta. Olha só, amados, e onde está ele? Ei, Jesus. Está à destra da majestade divina. Sabe por quê? Que ele ainda está à destra. Ele está ali como nosso advogado, como nosso intercessor. Mas em Apocalipse 22, ele vai sentar-se no trono de Deus e do Cordeiro. E aquele que está ali é para a igreja. Está destinado para nós. Quem recebeu a bênção? Aleluia. Diáconos, se preparem para a ceia. Fechemos os nossos olhos. Oh, glória a Deus. Estou sentindo tanto a presença do Senhor aqui que eu tenho. Dentro do meu coração está um grito aqui. Que bom que Jesus voltasse agora, né? Aleluia. Que bom se ele voltasse agora. Se narachar. Glória a Deus. Eu te amo, Jesus. 11:23 em diante, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Observe, amado, é a nova aliança. Quando dizem a nova aliança, o da velha, ela é o que? O alicerce para que viesse a nova. Vamos apenas uma explicação aqui. Por exemplo, o sábado é uma velha aliança. O sábado era da lei. Como o sábado da lei, o Senhor veio para cumprir a lei, onde ele passou o sábado? Na sepultura. Mas na nova aliança ele ressuscitou no domingo. Quem está entendendo? Ele morreu, mas ressuscitou. Nós não vamos estar com ele que passou o sábado na sepultura. Ali ele estava com cada um de nós. Mas na ressurreição nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. É tão fácil entender a transição e muitos se perdem na transição da lei. A lei é uma figura do novo. Nós temos que entender as metáforas, os escritos parabólicos e assim por diante. Senão, nós não vamos entender a palavra. Alguém diz assim: eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Ah, eu não tenho ouro aqui, mas lá vou ter ouro, vou ter isso, vou ter aquilo. Você sabe o que é o valor do ouro lá? Esse culto que está sendo feito aqui é humildade. É quando nós abrimos o nosso coração para procurarmos entender a palavra do Senhor. Essa é a realidade. Aí o Senhor é o leão da tribo de Judá. Ninguém vai ter Jesus com a cabeça de leão.
é uma metáfora. É algo precioso. Começa por aí, que ele é o verdadeiro leão da tribo de Judá, porque existe um falso. Por exemplo, o leão animal, ele se alimenta da carne. Jesus, como leão da tribo de Judá, é o contrário. A sua carne e o seu sangue é alimento, aleluias, amados, e o Espírito de vida para nós. Quem entendeu, levante a sua mão, dá um glória a Deus. A gente vai se libertando aos poucos daquilo que ainda está, ainda é obtuso, ainda está escuro diante de nós. Muito bem. E diz o Senhor: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: se cálice é a nova aliança do meu sangue, fazeis todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aí alguém, aí já vem idolatria, aí anda com um Senhor feito por mãos humanas, aí vem o dia do Senhor morto. Não tem disso, amado. Olha o que ele diz: anunciar a morte do Senhor até que ele venha. É quando o diabo vem para te acusar do pecado que você cometeu, de alguma coisa que aconteceu, que você se arrependeu e não tem mais perdão para você. Aí se anuncia a morte dele. Porque senão eu já morri para que você tenha vida. E vida eterna. Quem está entendendo? Você passa para o Calvário, pede ao Senhor: Senhor, coloca as minhas feridas debaixo das suas pisaduras. Vamos mais ainda. Por quê? Ou por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus. Olha o que é o ser réu. Réu está sentado na cadeira de réu, condenação, de juízo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Cometeu um problema, Senhor, eu clamo pelo espírito de vida do teu sangue. Não é o sangue físico, agora é o espírito de vida daquele sangue. Aí vem um outro assunto que eu não vou entrar, porque senão vou ocupar o restante do tempo todo. Aí diz o Senhor: eis a razão, não, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, discernir a igreja. Eu falei hoje aqui sobre o sincretismo religioso. Aquelas coisas que diz que é do Espírito. Aí alguém chega e diz assim: ó bispo, o senhor viu uma coisa dessa, você está julgando, o senhor não tem medo de estar blasfemando contra o Espírito Santo? Só o sangue de Jesus tem poder. Eu tenho medo de blasfemar contra o Espírito Santo participando disso. Que eu já vi na minha casa. E que meu pai se converteu, minha mãe ganhou e partiu um pastor abençoado, ungido do Senhor, que fundou as 3 igrejas ali em Santos Dumont. Já está na glória. Foi o meu maior e melhor amigo. Oh, que coisa. Olha, daqui a pouco estarei aí, Pai, em nome de Jesus. Quem está entendendo? Eu aqui acabei de... Mas diz a palavra: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então nós temos que julgar a nós mesmos. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Vamos assim. Quem está convidado a participar da mesa do Senhor nesta noite? O irmão e a irmã que passaram pelas águas do batismo
que estão em comunhão com alguma igreja cristã evangélica.